pessoal, nesse nosso quarto vídeo trataremos sobre os aspectos metodologia e estratégia de ensino, estruturas de apoio e recursos didáticos e avaliação. Bom, no espaço previsto metodologia e estratégia de ensino, o professor deverá registrar quais as estratégias que serão utilizadas por ele no processo de ensino, de acordo com os resultados esperados. Essa estratégia a gente pode entender como que será a arte de explorar as condições favoráveis para o alcance dos objetivos específicos, sempre tendo em vista os objetivos específicos. É interessante que o professor pense em escolher estratégias que permitam a ele captar melhor as dimensões dos domínios das competências, que ele pense nos conhecimentos, nas habilidades, nas atitudes e também nos conhecimentos técnicos específicos, né? Como se trata de uma escola que oferta também ensino técnico, essa natureza técnica do ensino também deve ser levada em conta. E para escolher as metodologias estratégias, o professor deve levar em conta algumas perguntinhas. Ao escolhê-las, ele deve se perguntar: essas estratégias estão condizentes com os objetivos que eu planejei? Estão condizentes com a natureza do conteúdo que eu vou ensinar? Estão condizentes com o perfil dos alunos atendidos? Elas estão levando em conta o tempo que eu disponibilizo para a minha disciplina? Respondidas a essas questões, o professor então citará as estratégias que ele irá utilizar, como, por exemplo, aulas expositivas dialogadas, aulas práticas, visitas técnicas, dentre outras. Depois que o professor disse qual a metodologia e as estratégias que ele irá utilizar, ele vai listar as estruturas de apoio ou recursos didáticos No caso, nesse espaço aqui, devem estar registrados quais espaços físicos e quais recursos didáticos que a instituição dispõe e que o professor deverá utilizar durante as aulas. Deve também atender à previsão da metodologia, né, conforme a metodologia que eu previ, conforme as estratégias que eu previ no meu plano, eu irei necessitar de quais estruturas, né, levando-se em conta sempre as condições favoráveis, ou seja, os recursos que eu disponho para desenvolver a minha disciplina. Em seguida, vem outro aspecto muito importante, que é o aspecto da avaliação. Bom, chegou o momento, então, do professor prever como que aqueles conceitos, aquelas atitudes e aquelas habilidades a serem demonstradas pelos alunos serão avaliadas a fim de verificar se os objetivos que eu previ foram alcançados. Para isso, o professor precisa estabelecer critérios de avaliação, né, onde ele vai ter claro o que se pretende avaliar, que são os aspectos a serem avaliados e como será avaliado através dos instrumentos de avaliação. Nos aspectos a serem avaliados, é muito importante que o professor tenha em conta a avaliação tanto dos aspectos quantitativos como os aspectos qualitativos, além de levar em conta as competências, né, constantes no perfil profissional do plano de curso. Então, aqui tem como exemplo compreensão e aplicação dos conhecimentos. Né, para analisar, para avaliar esse aspecto, se o aluno realmente compreendeu e aplicou os conhecimentos, como é que o professor pode, que instrumento que o professor pode utilizar? Trabalhos individuais ou provas. Para verificar, por exemplo, aqui, se o aluno tem capacidade de trabalho em equipe e socialização, de que forma que o professor pode estar avaliando? Poderia ter sido previsto aqui um trabalho em grupo, né, onde ele pode verificar se o aluno tem capacidade de trabalho em equipe e socialização. Poderia ser previsto também aqui debates, seminários, mas a professora achou por bem
prever aqui uma ficha de acompanhamento da participação dos alunos nas atividades propostas. Então, esse instrumento atende bem à avaliação desse aspecto. No momento de listar os instrumentos, tem uma observação muito importante. Não é necessário indicar o percentual ou valor de cada instrumento. Mas se o professor faz essa previsão aqui, também não há nenhum problema. No entanto, o professor deve ficar sempre atento para que o que ele previu, aqui nos instrumentos de avaliação, esteja plenamente registrado em seu diário escolar. Ou seja, deve haver uma coerência entre o meu plano de ensino e o meu diário escolar. Os dois instrumentos devem ter uma íntima relação. E outra observação importante. Nenhum instrumento de avaliação, conforme nosso regulamento, nenhum instrumento de avaliação poderá ser mensurado em mais de 40% do trimestre, no caso do integrado, ou 40% do semestre, no caso dos cursos modulares, seja do curso médio, né, os cursos modulares técnicos e no curso superior. Então, nenhum instrumento pode ter mensuração acima de 40 pontos. Terminamos aqui o nosso vídeo 4. A seguir, teremos o nosso vídeo 5, o último, né? O nosso último vídeo será o vídeo 5. Muito obrigada.